Afinal de contas, quanto tempo demora para finalizar um processo judicial contra o INSS naqueles casos de concessão de benefício auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, como por exemplo, nos casos em que o INSS corta algum benefício ou nega algum benefício indevidamente e você precisa entrar com um processo judicial para reverter, para restabelecer essa situação. E questão tempo é um detalhe muito relativo, e o que para uns é muito tempo, para outros nem tanto. Depende muito da situação concreta. Mas nesta questão onde depende a subsistência da pessoa, onde os valores buscados são de extrema importância, são benefícios alimentares, o fator tempo sempre é decisivo e realmente um mês pode se tornar uma eternidade dado a necessidade daquela pessoa em especial. Desde já eu digo que o processo em geral demora e demora muito. Eu, por exemplo, em outra reencarnação minha, no século XIX, entrei com um processo judicial e somente agora, nesta outra reencarnação, o processo está finalizando na fase de execução, na fase de cobrança dos valores atrasados. Mas vamos lá. O tempo de duração do processo depende de alguns fatores, como por exemplo, se o processo se iniciou nas capitais ou em varas do interior, o volume de processo naquele fórum, se o processo está correndo na Justiça Federal Comum ou se é no Juizado Especial Federal, ou se é em comarca onde não tem Justiça Federal, que é julgado pelas comarcas na Justiça Estadual. Outro ponto também, que varia essa questão aí da demora do processo, depende também se o INSS irá usar todos os recursos à sua disposição no Código de Processo Civil, como se ele irá entrar com um recurso inominado contra a sentença, se ele irá apelar a sentença, se ele vai entrar ou não com agravos, se ele vai utilizar de embargos, se ele vai recorrer contra a decisão dos tribunais, como por exemplo, se ele vai entrar ou não com recurso especial para o STJ em Brasília, Superior Tribunal de Justiça, e também se ele irá ou não entrar com recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Isso tudo irá influenciar na rapidez ou não da finalização do processo. E quando eu falo finalização do processo, é quando o processo se encerra definitivamente com os pagamentos dos valores atrasados. Em termos de demora, cada caso é um caso. Há processos que terminam em média em 2 anos e outros levam até 12 anos para o seu encerramento. Isso quer dizer que você vai ficar anos e anos sem receber nenhum centavo? Em regra, não, pois o advogado que lhe representa pode pedir uma tutela antecipada e a pessoa assim receber os seus valores mensalmente desde o início do processo ou a partir da sentença daquele processo, né? Pois a fase mais demorada do processo vem depois da sentença. Pois depois da sentença tem a decisão dos tribunais locais. Depois das decisões dos tribunais, cabe recurso ainda para Brasília, STF e STJ, fora os embargos, fora os agravos, que sempre cabem em todas as fases do processo. Então, por isso, por tratar-se de benefício alimentar, em que o segurado precisa para sobreviver, para subsistir, muitas vezes os juízes concedem uma liminar ou tutela antecipada até mesmo antes da sentença, no início do processo, desde que o juiz se convença, né,
da quase certeza daquele direito e ele então antecipa, ou seja, aquilo que seria entregue depois de anos e anos no fim do processo, naquele momento, no início do processo, o juiz já concede uma antecipação de tutela e a pessoa passa a receber mensalmente os seus valores, faltando apenas, no fim do processo, receber os valores atrasados, ou seja, da concessão da tutela até a data lá atrás em que o INSS cortou o benefício ou indeferiu o benefício administrativamente. Como eu disse antes, cada caso é um caso e não tem como fazer uma previsão objetiva de duração do processo. Eu disse que uma média de 2 anos para o processo finalizar completamente, mas nos juizados especiais federais, geralmente com 1 ano já se tem uma sentença, tem uma decisão e até mesmo a concessão de tutela antecipada, tá bom? Eu gostaria aqui também de deixar um alerta que a boa técnica do advogado, do profissional contratado, também tem grande impacto na duração do processo e principalmente no resultado favorável no fim do processo. Pois não adianta nada o processo durar 10 anos se a pessoa no final não ganha a causa, não tem um resultado favorável ao seu pedido. Então espero ter ajudado, contribuído aqui a esclarecer esse ponto que é muito polêmico e controverso. E se você gostou do vídeo, deixe aí embaixo seu curtir, seu like, não se esqueça de inscrever-se no canal, compartilhar o vídeo com os amigos e com os inimigos. E um abraço e até o próximo vídeo. Bom feriado. Até mais. Tchau, tchau.